Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 14. E os versículos de número 27 em diante. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguindo no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Quem pode dizer glória a Deus? Começando de trás para frente, no último versículo, ninguém pode duvidar quando alguém que é chamado por Deus gera determinados milagres, como abrir o mar. Então o povo acreditou em Moisés. Olha, vamos para uma terra, para uma cidade que é de nome Canaã, lá mana leite e mel, e nós vamos sair. E eu já falei aqui algumas vezes que o maior inimigo que Israel tinha não era o mar, não era o exército, e o desafio maior que eles tinham, e que Moisés tinha, era enfrentar Faraó. E ele tinha que falar com Faraó, mas ele tinha a língua pegada. E ele falou para Deus: é impossível que eu fale, porque eu não tenho capacidade para falar. E Deus disse para ele: eu te dou Arão por boca. Então olha para o teu irmão e diga assim: se tu não conseguir falar, Deus vai colocar alguém para falar em teu lugar. Mas a bênção não vai ser de quem fala, a bênção é de quem foi mandado. E se você quiser a tua bênção nesta noite, a mão poderosa de Deus está estendida sobre este lugar. Moisés, ele estendeu as mãos 2 vezes. Primeiro questionamento dele, depois da libertação e da liberação de Faraó, ele se encontra diante do Mar Vermelho, e Deus diz assim para ele: diga ao povo de Israel que marche. E aqui eu quero parar um pouquinho, porque quem serviu o exército sabe muito bem que você não pode rejeitar a ordem, porque você pode ser punido. Mas ordem absurda você não é obrigado a cumprir. Você quer dizer isso? Com isso, pastor? Que Deus dá ordens que aos olhos dos homens são absurdas. Imagina você chegar diante de um mar com quase 2 milhões de pessoas, e você ficar orando, e Deus dizer: por que clamas a mim? Manda o povo marchar para cima da água. Olha, humanamente falando, é uma ordem absurda. Como é que é isso?
Mas Deus falou para ele: você tem uma ferramentazinha, você tem uma vara, você tem um cajado na mão. Toca as águas, levanta a tua mão. E soprou um vento do Oriente a noite inteira, e fez muralhas de água no mar. Tem muitos construtores aqui, eles podem construir o que quiser: cimento, pedra, areia, bloco, tijolo, lajota. Eu que fui servente pedreiro, sei muito bem como é que funciona isso aí. Mas construir um muro de água, pedreiro nenhum constrói. Mas olha para o teu irmão e diga: mas o meu Deus constrói. E se você estiver sentindo que vai morrer afogado, Deus tem a mão forte para soprar o vento da vitória na tua vida nesta noite, e o mal vai cessar hoje. Eu estou profetizando, não é amanhã, é hoje. E no primeiro momento, está no mesmo capítulo 14, versículo 31, quando Moisés usou pela primeira vez a mão. Está escrito: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Diga para o seu irmão: sobre é em cima. E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Diga assim para o teu irmão: se Deus tem um caminho para você, ele pode ser muito estreito, mas se houver uma montanha, ele vai aplanar o caminho. Se tiver um animal feroz, ele vai afastar do teu caminho. Se tiver um inimigo que quer te pegar, Deus vai pegar o teu inimigo e vai destruí-lo. E é assim que Deus vai fazer. E eu vou mostrar nesse texto que é verdade o que eu estou dizendo. Simplesmente, Moisés estende a mão pela primeira vez, veio o vento, e o mar se partiu, e os muros de água foram feitos ali, e o povo de Israel passou, entrou num caminho plano e pé enxuto. Quando você vê no versículo 25, você vai encontrar o seguinte, ou do versículo 24: e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. Quando você olha para uma situação dessa, você vai dizer assim: olha, para Moisés não havia uma saída aparente, mas Deus deu para Moisés algumas chaves: a chave para abrir o mar, a chave para chamar o vento, e a chave para secar o chão, para ele passar. Indo um pouquinho à frente, nós vamos encontrar que os egípcios andavam dificultosamente, e as carroças capotavam, os animais caíam. Deus atrasou o exército egípcio, e aqui eu vou explicar para você o porquê. Ora, o exército está chegando para te pegar, você tem o mar na tua frente, e Deus fica uma noite inteira soprando o vento. Foi uma noite toda, o vento soprando e o povo parado. E às vezes Deus coloca diante de nós um tremendo desafio,
E a gente vê que o inimigo está chegando para pegar a gente. E o desespero toma conta do nosso coração. Olha para o teu irmão e diga: o inimigo estava chegando, mas a providência também estava chegando. Segundo lugar, está no versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem. E aí você, no versículo 27, vai ver: Moisés estendeu a mão, o povo estava vendo o caminho aberto, chão seco. Agora calcula 2 milhões de pessoas andando, qual era o tamanho da estrada seca que eles já tinham andado. Quando Deus deu a ordem para ele: olha, você estende a tua mão para que as águas tornem, os inimigos também já tinham entrado no caminho seco, e as águas começaram a cobrir os inimigos. Diga para o teu irmão: a água da tua vitória vai encobrir o inimigo e não vai permitir que ele veja você atravessar o mar. Teu inimigo não vai ver você comer maná, não vai ver você comer cordonizes. Teu inimigo não vai ver sair água de rocha. E Deus, nessa noite, quando Deus me trouxe essa palavra, Ele dizia: olha, a timidez é muito ruim, mas o medo tem o poder de te neutralizar. Você para. Diga para o teu irmão: você não pode parar. O medo não pode te parar, porque a tua fé é maior do que o medo. A tua fé é maior que a tua timidez, e o medo não pode fazer você parar. Todos nós vivemos dias de sucessos e dias de insucessos. Todos nós vivemos dias de vitórias e alegrias e dias de batalhas. Todos nós também vivemos dias de dúvidas. E agora, o que eu vou fazer diante desse problema? E a gente muitas vezes tem deixado de orar, e tem deixado de falar com quem sabe resolver, e a gente fica à margem do caminho, parado, sem atitude. Diga para o teu irmão: a vida é feita de atitude, meu irmão. Simplesmente, o inimigo não conseguia alcançar aqueles quase 2 milhões de judeus, os hebreus, e Deus estava dando para eles a primeira prova de que estava com eles. E Deus vai te dar a prova que está contigo diante do desafio que está diante de você. Diga para o teu irmão: quem anda com Jesus tem que aceitar o desafio, seja qual for. O maior desafio hoje para a nação brasileira é o emprego. Mas eu vou falar de novo aqui, você pode achar ruim comigo. O remédio dessa nação está nas igrejas. Eu vou repetir: o remédio desta nação
está nas igrejas. E eu não estou falando porque é que você vai colocar deputados lá, governadores lá. Não, senhores. É que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina uma multidão orando. Deus troca governo, Deus troca autoridades, Deus muda a nação, Deus muda a economia, Deus traz uma nova esperança. E é isso que Deus quer fazer. Diga assim para o teu irmão: Faraó já não era mais o inimigo. O mar já não era mais o desafio. O exército egípcio já havia morrido. Mas qual era o desafio maior? Depois de Faraó, o mar. E o meu pai sempre dizia para mim: presta atenção, que o mundo é feito com 1/3 de terra, 2/3 de água, e o comandante das águas chama-se o mar, que é o grande general da face da terra. Eu não sei o tamanho do mar que você está enfrentando, mas eu sei que o general dos mares está aqui nesta noite, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu te esforço, eu te tomo pela tua mão e te ajudo. E quando passares pelas águas, não te submergirão. Entraram os cavaleiros, a água os engoliu. Naquele dia as águas eram como um muro para Israel, mas eram como um tsunami para os egípcios. Quais os resultados desse milagre? Diga para o seu irmão: se houver um milagre e não tiver resultado, não foi milagre. Olha para o teu irmão e diga assim: eu sou um milagre de Deus. Nasci perfeito, tenho saúde, estou vivo, Deus tem me guardado, eu sou milagre de Deus. Sabe por quê? Porque estamos vivendo na palma da mão do Todo-Poderoso. Então, eu vou mostrar para vocês 3 resultados. Os primeiros são 4 resultados. O primeiro resultado, diga comigo: o povo temeu. Segundo resultado, o povo creu. Mas tem gente que só crê depois da vitória. Diga assim para o seu irmão: fé é crer antes da vitória. Quando você crê antes da vitória, você mexe com o coração de Deus. Eu não sei o porquê dessa palavra, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que aquele que fala conosco, Ele está aqui. E Jesus passeia no meio da igreja, e o Espírito Santo opera o querer e o efetuar em nós. Eu não sei o tamanho da muralha que você tem para ultrapassar, mas com Deus nós saltaremos muralhas. Com Deus a gente atravessa o mar. Diga assim: quem teme, que não é temor, é medo, vai ter que orar e vai ter que buscar fé. Diga para o seu irmão: quem crê sempre abraça a vitória. E quarto,
E depois da vitória, sabe o que acontece depois da vitória? O povo canta. E eu quero falar de uma particularidade que desapareceu da gente, mas eu tenho vivido isso nesses últimos dias. Você levanta, abre os olhos e a tua alma começa a cantar dentro de você. Isso é sinal que você já levantou com Jesus, que a glória está presente e que o louvor e a adoração permanece dentro de você. Olha para o teu irmão e diga assim: esse é o dia que o Senhor fez para a gente viver. Então alegremos-nos nele e glorifiquemos ao Cordeiro. A partir de hoje, você poderá contribuir com dízimos e ofertas online. Acesse o endereço adms.empisapp.com. Depois, coloque o valor a ser doado e escolha dízimo ou oferta. Em seguida, faça seu cadastro e não esqueça de confirmar. Escolha como fará sua contribuição: PicPay, cartão de crédito ou boleto. E pronto! É fácil, seguro, você abençoa a obra de Deus e é abençoado. Assembleia de Deus Ministério de Santos, a pioneira do estado de São Paulo.